Amém. Deus é muito bom. Essa semana nós estávamos compartilhando lá em casa, estávamos falando a quantidade de pessoas que seguiam Jesus, principalmente quando eles viam, as multiplicações dos pães, dos peixes. Era 5.000 pessoas, 4.000 pessoas, eram muitas pessoas seguindo a Ele. E chegou um momento que Ele fez algumas multiplicações de pães, de peixe, e quando Ele acabou de fazer aquelas multiplicações, diz que Ele teve que sair rápido, quase como um fugitivo, porque as pessoas queriam pegar Ele e fazer dele um rei. Eu acho que era um sonho de qualquer pessoa, que talvez esteja andando de uma maneira natural, ser aclamado um rei. Já pensou? As pessoas te pegar no colo, esse é o nosso rei. Mas diz que Jesus, vendo que aquelas pessoas queriam aclamar Ele como rei, diz a palavra que Ele saiu rápido para que aquilo ali não acontecesse. É muito fácil as pessoas seguirem Jesus quando elas querem alguma coisa, ou quando elas estão à procura de alguma coisa. E quando nós falamos isso, nós não estamos falando que Deus não queira te dar aquilo que você precisa. É importante você entender isso. Deus realmente Ele quer nos dar aquilo que a gente precisa. Mas existem momentos difíceis dos quais nós também precisamos ficar firmes, sem negar a nossa fé, sem retroceder, sem voltar para trás. Passar dias difíceis não quer dizer que você não esteja no caminho certo. Passar momentos difíceis não quer dizer que você não esteja seguindo a Deus. E foi isso que aconteceu com muitas pessoas que estavam seguindo Jesus. Enquanto estava havendo multiplicações de pães, de peixes, a quantidade de pessoas aclamando por Ele, gritando por Ele, Jesus, Jesus. A Bíblia diz que era 4.000, 5.000, mas lá no Getsemane, existiam poucas pessoas com Jesus. Alguns discípulos estavam lá. Poucas pessoas estavam seguindo Jesus naquele momento tão difícil. E na nossa caminhada com Deus, nós encontramos também muitas pessoas assim. Enquanto estiver acontecendo milagres, multiplicações, vai existir muitas pessoas. Mas quando, mesmo seguindo a Cristo, for para nós enfrentarmos dias difíceis, talvez algumas pessoas não vão querer. Mas nós precisamos entender que nós não somos seguidores, nós somos discípulos. Nós queremos nos tornar discípulos de Cristo. Um seguidor é aquele que está procurando só os seus próprios interesses. Um seguidor é aquele que está atrás do pão, atrás do peixe. Um seguidor é esse. Mas o discípulo, a palavra discípulo quer dizer alguém disciplinado. Seguidor
disciplinado. Jesus falou assim: vocês querem ser um dos meus discípulos? Apanhe a sua cruz, negue a si mesmo, apanhe a sua cruz. Cruz não é o lugar de vida, cruz é o lugar de morte. E é para onde todos os dias nós precisamos ir, se nós quisermos seguir a Jesus. Pegar nossa vida, negar a nós mesmos e seguir a Ele. Muitas vezes, para seguir a Jesus, não é um caminho fácil. Essa semana eu recebi uma carta e a pessoa que me escreveu, ela falava assim: e ele falava assim para mim: pastor, por quê? Depois que eu aceitei Jesus, parece que as coisas se tornaram mais difíceis. E eu então comecei a falar para ele assim, né? Que quando você se torna um cristão, é como se você se levantasse contra este mundo, contra o sistema deste mundo, contra o funcionamento deste mundo. Imagina você sendo aquele peixe que está andando contra a maré, subindo a correnteza. Mas está todo mundo descendo, você está subindo. Assim é a vida de um cristão. Assim é a vida de quem quer seguir a Deus aqui nessa terra. E eu estava falando assim, né, que para ele agora era mais difícil, porque ele estava se erguendo contra aquela vida da qual ele tinha. Parece que é tão normal as pessoas viver de uma maneira natural, e quando você aceita Jesus, na verdade, você deixa de amar o mundo, e o mundo deixa de também te amar. O mundo deixa de ser seu amigo, você também deixa de ser amigo do mundo. Então veja bem, aquele lugar que você se sentia confortável, você não vai se sentir mais confortável, porque agora você é contra o mundo. Você não é mais amigo do mundo. Amém? Eu posso ouvir um amém? Amém. Nós vamos andar com Deus, não importa. Não importa como os dias serão, mas no nosso coração existe um clamor de conhecer mais a Deus. E se no nosso coração tem esse clamor de conhecer mais a Deus, nós precisamos termos coragem. E para que a gente tenha coragem, nós precisamos passar tempo com Ele. Ele vai te dar a força que você precisa, a coragem que você precisa, para que você enfrente dias difíceis com alegria. Já imaginou você ter alegria em dias difíceis? Você está alegre em dias difíceis? Não entende isso. Isso quer dizer que, independentemente das circunstâncias que estejam à sua volta, você pode ter paz. A paz da qual Deus oferece para mim, para você, não é aquela paz circunstancial, não é aquela paz que o mundo oferece. Jesus falou assim: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou.
não vô-la dou como o mundo a dá. Em todo o tempo, Deus quer andar comigo, Ele quer andar com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Você não está só. Diga assim: eu não estou só. Eu não estou sozinho. Amém? Você não está só. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo não está lá no céu. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. Ele é o nosso mestre que nos guia por todo o caminho da verdade. Você já pensou o próprio Deus morar dentro de mim, dentro de você? Você tem à sua disposição o próprio Deus morando dentro de você. Que medo nós precisamos ter? Não precisamos ter medo de nada. Deus, Ele é comigo, Ele é com você. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas. Lucas 15, versículo 11. Quem é que já ouviu falar aqui sobre a parábola do filho pródigo? Todos nós um dia já fomos um filho pródigo. O que é um filho pródigo? É um filho que se rebelou, é um filho que saiu da casa do pai, é um filho que desobedeceu. E, na verdade, todos nós nascemos como filhos pródigos, filhos distantes da casa do pai. Olha o que diz aqui, versículo 11. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Então veja bem que os 2 aqui receberam a mesma quantidade, tanto o filho mais novo como o filho mais velho. Diz que o filho mais novo pediu: pai, me dá minha parte. Ele morava na casa do pai, não tinha preocupação nenhuma. O pai é que alimentava eles, através de tudo aquilo que tinha. Imagina você dentro de uma casa, você numa mesa grande, todo mundo trabalhava, todo mundo comia, as contas eram pagas em comum acordo. Então eles viviam lá em uma casa, uma família, como qualquer outra família vive com seus filhos. Mas esse filho aqui quis assumir algumas preocupações, e às vezes é o que nós também, como filhos de Deus, às vezes em determinados momentos nós queremos fazer. Não, estou cheio de ficar aqui, dependendo do Senhor, eu quero assumir preocupações, eu quero sair da casa, eu quero ir embora. E esse filho aqui fez isso. Diz que ele pediu, a parte da sua herança. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partiu para terras distantes e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Olha para você ver o que esse filho fez aqui. Pegou a parte da sua herança, partiu da casa do pai, foi embora da casa do pai e viveu de uma maneira irresponsável. Quando nós abrimos mão do cuidado de Deus, é isso que nós também estamos fazendo. Nós estamos vivendo de uma maneira irresponsável. E esse filho mais novo, ele fez isso. Ele saiu da casa do pai, pediu a parte da sua herança.
ele não tinha preocupação nenhuma, de nenhuma conta para pagar, comia, bebia, tomava café, jantava, almoçava, não sabia quanto é que pagava de conta de água, de luz, de telefone. Mas ele falou, não, me dá aí a minha parte, eu agora quero administrar. E disse que ele pegou a parte dele e saiu, e esbanjou toda essa herança que ele tinha, vivendo de uma maneira irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome. E ele começou a passar muitas necessidades. E ele começou a passar por muitas necessidades. Eu gosto quando o irmão Gelry fala assim, né, que para alguns filhos rebeldes, a fome vai fazer bem para eles. A fome pode fazer bem para alguns filhos que estão em rebeldia, porque faz com que eles atinem para o lugar onde eles estavam, para a casa do pai, faz com que eles retornem à lembrança, aquela imagem, poxa vida, a fome, nunca tinha experimentado fome, nunca experimentei nenhuma necessidade, peguei a parte do meu pai, saí de uma maneira irresponsável, gastei de uma maneira irresponsável, e agora eu estou enfrentando fome, necessidade. A fome para alguns não faz mal, a fome para alguns faz bem, porque a fome para alguns faz com que as pessoas voltem os seus olhos para Deus. Nós estamos enfrentando dias difíceis e muitas pessoas estão com os olhos voltados para Deus. Muitas pessoas estão se arrependendo daquela vida antiga que elas viviam, porque elas estão enfrentando dias difíceis, e não é que Deus queira que a gente enfrente dias difíceis, não é Deus que traz o caos, não é Deus que traz doença, não é Deus que traz destruição, não é Deus que traz miséria, não é Deus. Mas o seu caminho, ou o caminho de qualquer pessoa de rebeldia, pode sim levar as pessoas a um lugar de fome, a um lugar de necessidade. E foi o que aconteceu com esse filho aqui. Ele morava na casa do pai, ele tinha o cuidado do pai, ele comia na mesa do pai, ele tinha tudo quanto ele precisava na casa do pai. Quando você, ou quando qualquer outra pessoa, você já viu aquelas pessoas falando assim, a minha vida eu vivo ela do meu jeito. Essa é a ideia de um filho pródigo. A vida é minha, eu faço com ela o que eu quero. Eu vivo da maneira como eu quero, ninguém tem nada com isso. Essa é a ideia de um filho pródigo. Essa é a ideia de um filho rebelde, que quer viver do seu jeito. Eu tenho aprendido, e estou aprendendo. Deus está me ensinando ainda. Eu acho que eu ainda vou aprender muito ainda. Mas Deus tem me ensinado que cada ponto da minha vida onde eu quero dominar e controlar e administrar do meu modo, eu estou excluindo Deus. E são geralmente aqueles pontos onde eu acho que eu sou forte. São esses pontos que mais nós precisamos do cuidado de Deus. Esses pontos que você acha que você é forte, que você não vai acontecer nada com você, porque você sabe fazer, são esses pontos mais perigosos que eu e você enfrentamos.
Aqueles momentos que talvez você nem ora pedindo a Deus a direção. Isso aqui eu sei fazer, eu não vou orar. Eu não vou pedir a Deus direção disso. Eu sei como é que eu faço. Eu sou dono do meu nariz em relação a isso, eu sei o que eu faço. Eu sou competente. São essas horas que mais as pessoas correm perigo. E esse filho mais novo aqui, com toda aquela rebeldia dele no coração dele, era isso que ele estava dizendo para o pai: pai, eu não preciso mais do cuidado do Senhor. Eu sei cuidar da minha própria vida, sei pagar minhas contas, sei administrar, eu só quero a minha parte. E o resto deixa comigo. Ele estava saindo para um lugar distante do pai. Saiba de uma coisa: Deus nunca vai deixar de amar qualquer um de nós. Deus nunca vai deixar de te amar. Mas existem sim pessoas que deixam de amar a Deus. Existem sim pessoas que vai sair do lugar aonde Deus está com elas. A palavra de Deus diz que Deus, ele é imutável, ele não muda. Ele não vai te amar mais do que ele já te ama. Mas você pode amar mais a Deus. Você pode fazer uma escolha de amar mais a Deus. De entregar a sua vida todos os dias mais e mais para Ele. Entregar cuidados da sua vida onde você administra, onde você cuida, para que Ele entre naquelas áreas. Ele quer cuidar de mim e cuidar de você. E Ele nunca vai te abandonar. Mas saiba de uma coisa: você tem um livre arbítrio. Esse livre arbítrio que eu e você temos faz com que eu e você possamos escolher andar separados de Deus, distante de Deus. E foi isso que esse filho pródigo fez. Ele escolheu, não foi o pai que escolheu. O pai não escolheu que ele fosse embora. O pai não escolheu que ele saísse da sua casa, que ele deixasse a casa do pai, que ele deixasse aquela mesa farta, os almoços, as jantas, o café da manhã, café da tarde, toda aquela provisão que tinha lá. Não era escolha do pai que ele fizesse isso, mas foi escolha daquele filho que escolheu sair da casa do pai. E quando nós fazemos esse tipo de escolha, quando as pessoas escolhem fazer isso, nem Deus pode fazer com que aquela pessoa volte atrás, se ela escolhe aquele caminho de seguir aquele caminho. Aí você pode falar assim: pastor, mas Deus não é onipotente? Sim, Ele é onipotente. Ele tem o poder de mudar aquela pessoa se Ele quiser mudar, mas Ele deu o livre-arbítrio para o homem. Eu tenho falado aqui na igreja que nós não somos robôs programados com a pilha ou a bateria, com aquele programa. Vai acontecer isso comigo porque Deus determinou que isso vai acontecer comigo. Você tem um livre-arbítrio. E Deus respeita o seu livre-arbítrio. Ele tem o poder de querer pegar em você e tirar você daquele lugar? Sim, Ele tem, mas Ele não vai fazer isso. Porque Ele respeita o seu livre-arbítrio, como o pai aqui podia fazer. O pai podia ir lá na cancela, chamar dos capatazes, falar: não deixa ele passar não, amarra ele aí, vamos prendê-lo aqui. Mas não foi isso que o pai fez. Deixou aquele filho com o livre-arbítrio que ele tinha,
seguir o seu próprio caminho. E foi isso que esse filho fez. Ele seguiu o seu próprio caminho, da sua maneira e do seu jeito. E aqui continua dizendo assim, ó: coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar dos porcos. Então aqui nós estamos vendo aqui, o filho já tinha acabado tudo que tinha que arrumar um emprego agora. Arrumou um emprego com um proprietário de porcos, tinha uma pocilga. Vai lá cuidar dos porcos então, vou te dar esse emprego. E ele então foi trabalhar, cuidar de porcos. E olha o que diz aqui mais: ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com os quais os porcos eram alimentados. Preste atenção para essa palavra aqui agora. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Ele queria comer a lavagem dos porcos, mas aqui fala assim que a vontade dele de comer a lavagem dos porcos não era suficiente para ele ter aquela lavagem. Diz que ninguém dava ele nada, nem a lavagem, nem aquela comida dos porcos. Ele desejava comer a comida dos porcos, mas aqui diz a palavra de Deus que ninguém lhe dava nada. E teu irmão que fala assim: graças a Deus, porque ninguém dava nada para este homem. Ele precisava reconhecer como é que era a casa do Pai. Ele precisava cair em si para entender o lugar que ele estava e o lugar onde ele estava antes, que era a casa do Pai, e o lugar que ele estava agora. Ninguém lhe dava nada. A fome, às vezes, não faz mal para algumas pessoas. E, de novo, eu repito para vocês: não é Deus que manda caos, não é Deus que manda fome, não é Deus que manda situações difíceis, mas as escolhas que as pessoas vão fazendo na vida delas, vão fazendo com que elas enfrentem dias difíceis, talvez. Foi o caso deste homem aqui. Isso não quer dizer que todos os dias difíceis é por causa de uma decisão errada sua. Saiba disso também. Dias difíceis não quer dizer que tudo quanto você está fazendo está errado. Por isso que você esteja enfrentando dias difíceis. Jesus está contando um caso de um homem que fez uma escolha errada. E por causa dessa escolha errada que ele fez, ele enfrentou dias difíceis. E ele usava essa parábola de um filho pródigo, de um filho novo, que não tinha experiência. Geralmente as pessoas mais novas são assim. Elas acreditam muito na força delas, elas não querem ouvir os mais velhos. Quantas vezes as pessoas não querem ouvir os pais? Porque acham que sabe mais do que os pais. Quem é que já foi assim? Eu já fui assim. Eu já achei que eu já sabia mais do que meus pais, mais do que mãe. Ah, não sabe o que está falando, não. Não tem experiência nenhuma. Eu sei o que eu faço da minha vida. E hoje eu vejo como conselhos bons eu deixei de ouvir. E quais os caminhos difíceis eu trilhei por confiar em mim mesmo.
E aqui diz assim: no entanto, ninguém lhe dava nada, absolutamente nada. O pastor Gelder é um pastor da igreja do pastor David Robson. Ele falou que quando ele viu esse texto aqui, ninguém lhe dava nada, ele colocou assim: graças a Deus, que ninguém deu nada para este homem, para que ele entendesse que a fome ia trazer ele para um lugar de arrependimento, que a fome, que a necessidade poderia despertar a mente dele, o espírito dele, para um lugar do qual ele tinha saído. E aqui continua dizendo assim: foi quando caindo em si, olha, caindo em si, a ficha caiu. Você já esteve fazendo isso? Em determinados momentos você segue um caminho errado, de repente, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Isso é morte. Diz que esse cara, ele caiu em si. Talvez por causa das fomes que ele passou, das dificuldades. Graças a Deus por essas dificuldades que ele enfrentou. Graças a Deus pela fome que ele enfrentou também. Não era vontade do Pai, mas ele escolheu assim. Mas diz que ele caiu em si. É bom quando a gente cai em si, né? Você passa tempo com Deus, ou talvez em uma situação onde você cai em si: poxa vida, o que eu estou fazendo? Por que eu fiz isso? Onde eu estou? Todos nós já fizemos esse caminho de volta. Quem é que não já fez esse caminho? De cair em si e retornar para o caminho onde estava? Eu já fiz. E muitas vezes eu ainda faço. E aqui continua dizendo assim, ó: foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura? Glória a Deus. Ele voltou lá para a casa do pai dele. Começou a entender como é que lá na casa do pai dele era. Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Nem a lavagem sobra. Levantar-me-ei. Não tenha medo de se levantar. Não tenha medo quando você cair em si. Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus. Se você quer seguir a Deus, você vai passar muita parte da sua vida fazendo isso. E quanto mais você estiver seguindo a Deus, muitas coisas você vai ter que pegar o caminho de volta. Meu Deus, o que eu falei? Pai, me perdoa. Lava-me com seu sangue. Purifica-me, ó Deus. Diz que ele caiu em si. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu Pai, e ao chegar, lhe confessarei. Não tenham medo de abrir o seu coração com o Pai. Não queiram esconder aquilo que você sabe que Deus sabe que você fez. Aquilo que você sabe que o Pai sabe que você fez. Não adiantava para aquele filho chegar lá e falar assim: pois é, pai, eu fui embora, mas o senhor sabe, eu não tive culpa nenhuma. Querer se justificar de um erro. Isso não ia trazer arrependimento para ele. Isso talvez não poderia nem trazer ele de volta para a casa do Pai. Quantos de nós às vezes queremos ficar justificando erros?
E às vezes nós querendo seguir a Deus, nós achamos que Deus está procurando pessoas perfeitas. Poxa vida, se eu for falar a verdade para Deus, Deus vai me excluir. Eu não posso falar a verdade. Então você segura uma mentira e fica com ela lá, falando que você não é culpado. Culpado foi Eva, que te deu o fruto. Culpado foi o passarinho. Culpado foi seu pai, foi sua mãe. Culpado é a igreja. Culpado é os irmãos. Culpado é o seu esposo. Não, ele disse: levantar-me-ei, voltarei para a casa do meu pai e confessarei para ele: Pai, eu pequei, errei, fiz tudo errado. Olha eu aqui de volta, me perdoa. Isso é o que Deus espera de mim e espera de você, na minha caminhada com Ele, na sua caminhada com Ele também. Não tenha vergonha de se apresentar quando você erra, quando você falha. Não tenha vergonha de voltar para a casa do Pai, porque nós sabemos como é que vai estar o Pai, o nosso Pai. Ele vai estar sempre com o coração aberto e com as mãos abertas e a mão estendida para nos trazer de volta. Deus está em um lugar que Ele é imutável, Deus não muda. Quem é que pode mudar? Deus não pode ser melhor e Deus também não vai ser pior. Ele não vai ser melhor amanhã do que Ele é hoje. Não espere Deus melhorar. Deus não vai melhorar. Ele é bom o tempo todo. Eu estou esperando Deus melhorar para que eu possa ser abençoado. Ele não vai melhorar. O lugar onde Deus está é imutável, Ele é imutável, Ele não muda. Então quem é que faz esse processo de mudança? Quem é que foi, saiu, gastou dinheiro com prostituta, com bebida, com droga? Quem foi? Foi o filho. Ele saiu. Ele foi cuidar da sua própria vida do seu jeito. Mas ele também caiu em si e voltou. Não tenha medo quando você falhar. E não tenha medo de confessar. Não se esconda de Deus. Tem pessoas que vão passar a vida delas inteira querendo se justificar dos erros e das falhas delas. Porque elas acham que falhar e errar é uma fraqueza. E elas não podem falhar. Todos nós falhamos. Todos nós na nossa caminhada vamos precisar cair em si, levantar-me-ei. Eu gosto dessa parte, levantar-me-ei. Imagina a pessoa prostrada em tudo quanto é tipo de coisa ruim. E de repente ela entende que se ela pode se levantar. Levantar-me-ei. E veja aqui o que ele falou aqui, que levantar-me-ei, e não ia em direção a qualquer lugar. Ele ia na direção certa. Levantar-me-ei e farei o caminho de volta. Levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai. E confessarei para ele, falarei para ele: Pai, eu errei, eu pequei. E aqui continua dizendo assim, é o 18: levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão.
Esse é o coração de Deus. Jesus estava mostrando aqui como é que é o coração de um pai quando o filho sai da casa. O coração de Deus, como nosso pai, é sempre esse mesmo coração. Ele espera pela nossa volta, ele espera pela volta daquelas pessoas que saíram da casa. Quando nós aceitamos Jesus, nós voltamos para a casa do Pai. Amém? E aqui diz aqui continua falando assim, 19, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho, também trazei-o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa, regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Essa é a festa que acontece lá no céu, todas as vezes, quando qualquer pessoa se arrepende e volta para a casa do Pai. Qualquer pessoa que confessa os seus pecados. Nós nascemos presos, gente, numa sentença de morte, separados de Deus. Todos nós nascemos separados de Deus. Quando eu e você aceitamos Jesus, nós voltamos para a casa do Pai. Amém? E aqui continua dizendo assim, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Entremente o filho mais velho. Agora vamos ver a história um pouquinho do filho mais velho aqui, que é importante também, que às vezes as pessoas só contam essa história do filho pródigo, mas tem uma história aqui maravilhosa desse filho mais velho. Entremente o filho mais velho estava no campo, quando foi se aproximando da casa do pai. Vocês lembram que o filho mais velho, ele não saiu da casa do pai? Ele ficou na casa do pai, ele continuou lá na casa do pai, e diz que ele estava no campo, trabalhando, junto do pai, mas aqui fala assim, ninguém, quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças, então chamou um dos seus servos, indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Nós precisamos ter alegria quando nós vemos qualquer pessoa voltando para a casa do Pai. Nós não podemos ser como esse filho mais velho, que ficou indignado, ou talvez ficou apontando os erros e os defeitos do filho mais novo, ou talvez batendo no peito e falando assim: olha, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu fiquei aqui na casa do Senhor, não saí, fiquei trabalhando. A alegria de Deus, como nosso Pai, tem que ser a mesma alegria minha e sua, de ver qualquer pessoa vindo para a casa do Pai. E a função nossa aqui nessa terra é encontrar essas pessoas que um dia, como eu e como você,
éramos também rebeldes. E aqui continua dizendo assim, ó, porém, versículo 28, mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. O que Deus queria aqui desse filho mais velho é que ele tivesse a mesma alegria que o pai estava também tendo. E diz aqui que o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. Quantas pessoas querem viver uma vida de perfeição? Ou talvez achando que nunca falha, que nunca erra. E diz que esse filho mais velho fez isso com o pai. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Trabalhei e o senhor nunca me deu nada. Aquele filho mais velho estava perto do pai e não conhecia o pai. Trabalhava com o pai, trabalhava para o pai, mas não conhecia o pai. E aqui diz assim, ó, porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostituta, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. O filho mais velho não conhecia o que era dele de direito. Ele não conhecia, ele não tinha entendimento, gente, de que o que era do pai era dele. E ele estava querendo do pai algo por merecimento. Quantas pessoas às vezes aproximam de Deus procurando o merecimento? Eu quero procurar de Deus algo para que eu possa merecer. Então, por isso eu não vou contar as minhas falhas, eu não vou falar para ele que eu fiz alguma coisa errada. E aqui diz assim: então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Amém? Deus é maravilhoso. Vamos ter alegria. É vontade de Deus que nós venhamos ter alegria. Quantas pessoas às vezes olham para as outras pessoas e falam: para aquela pessoa ali não vai ter jeito, porque ela faz isso, ela fez aquilo. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque através dele qualquer um de nós podemos agora encontrar o caminho de volta. Jesus falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não importa o que eu ou que qualquer um de vocês que estejam aqui tenham feito no seu passado. O importante é nós termos humildade de nos levantar
eu vou me levantar. O caminho que eu vim, eu sei qual é ele e eu vou pegar ele de volta. Eu cheguei até aqui e eu sei como é que eu volto. Eu sei a estrada para voltar. Precisamos ter humildade para andar com Deus. E diz que esse homem mais novo, ele teve a humildade, diante de todas as falhas, diante de todos os erros, e o pai teve grande alegria com ele. Enquanto que aquele filho mais velho, que achava que o relacionamento dele era por merecer, que achava que o relacionamento dele com seu pai é pelo trabalho, pelo seu esforço, diz que ele ficou irado quando ele viu o pai recebendo aquele filho de volta. Nós precisamos entender o quanto nós fomos perdoados. Se você não entender o quanto você foi perdoado, você não vai aceitar as pessoas quando elas estiverem voltando para Deus. Você precisa entender o quanto você foi perdoado. O quanto eu fui perdoado. O quanto eu tive que trilhar aquele caminho de volta para encontrar com meu pai. Amém.